Escorpião do meu coração, tudo bom com vocês? Vocês estão bonzinhos? Espero que sim, espero que tudo bem. Gente, aos poucos vamos voltando com a programação normal desse canal. Por quê? Porque eu tava com dengue, tava dengosa até esses dias. Gente do céu, mas 2 semanas, pensa, derrubada. Totalmente assim, com a morrida. Falei assim, Jesus, como é que pode? Vamos então, galera, para leitura de vocês, não vai dar certo para todo mundo, tá? Então não fiquem bravos com a taróloga, não tem a taróloga, tá bom? Porque, gente, tem gente que pega tanto ar comigo nos comentários que parece que eu tô falando com a pessoa, e eu não tô, gente. Isso aqui é uma situação que pode estar qualquer pessoa passando por ela, né? Então eu só vou interpretar o que tá na mesa. Se der certo para você, beleza, tá? Se não der, descarta, gente. A gente nunca sabe o que vai cair na mesa, nunca, tá bom? É uma caixinha de surpresas. Então vamos lá. Pessoal, preciso falar das consultas particulares, que é a razão principal de eu estar aqui na plataforma. Tenho 26 anos de tarô, sou certificada pela certificação Ítalo Marcilli. Tudo isso para entregar para você do outro lado a melhor consulta particular de tarô por videochamada. A gente vai conversar, vai interagir por mais ou menos 1h15. É uma consulta de direcionamento. Primeiro eu faço uma leitura cega, sem saber nada da sua vida, sem perguntar nada de você. Somente então é que a gente começa com as perguntas, depois que eu tiver essa ideia geral, sem você me falar nada. Gente, eu tenho clientes que são médicas, psicólogas, psicoterapeutas, tarólogas e confiam no meu trabalho. Sinal de que realmente eu entrego um trabalho de excelência, um trabalho bem feito. Tá bom? Vamos embora, meu povo, não vai dar certo para todo mundo. Vamos começar com o oráculo de Delfos. Vamos ver o que vem nessa mesinha. Dê, meu Deus, que meu anjo me conduza à melhor interpretação e que essa leitura vá para quem mais precise. Amém. Ó, o oráculo de Delfos está rebelde. Vamos ver, né, o escorpião? O guia, tá vendo que tem um menino conduzindo um homem cego? Um senhor? Pode ser que você esteja tentando tirar alguém de uma situação difícil, uma pessoa que não esteja enxergando algo, ou alguém tentando fazer isso com você, tentando te conduzir para fora de uma situação, tá? A difícil lição. Essa pessoa tá vendo que você tá caminhando para alguma situação muito difícil, o escorpião. E ela tá querendo te arrancar porque ela sabe. Então, assim, a pessoa, se tem alguém que tá te dando algum conselho, que tá falando alguma coisa para você, essa pessoa não te quer mal. Ela, ao contrário, ela te quer bem, porque ela sabe que você pode estar se enfiando num buraco. Então ela está tentando evitar que você aprenda na base da dor, que é a carta da difícil lição. Dores de amor. Ah lá. Pode ser que você esteja entrando num relacionamento, tá? Completamente furado, com uma pessoa safada, sem vergonha, tá bom? E esse guia, que é esse menino tentando tirar esse cego aqui, né, desse lugar, essa pessoa tá tentando te avisar, tá tentando te explicar, olha, escorpião, cai fora, tá? Por quê? Porque vai trazer dor pra sua vida, ó, dores de amor. E aí vai ser muito mais difícil para você se reerguer, se refazer. Gente, por mais que às vezes as pessoas tentem nos alertar sobre determinadas coisas, a gente vai e faz mesmo assim. Quando eu era mais jovem, eu passei por isso, né? Minhas irmãs, a minha mãe estavam tentando me alertar, né? Me mostrando uma coisa, e eu acabei que casei, fui embora, né, da minha cidade, e foi a pior coisa que eu fiz. O presente. Essa pessoa, ela tenta te manipular. A carta do presente aqui não precisa ser um presente material, tá? Mas essa pessoa pode te manipular, te elogiando, fazendo você se sentir assim único, única, né? Mas na verdade é só manipulação, o escorpião.
E essa pessoa que está de fora aqui, que é o guia, tá vendo tudo isso e não quer que você sofra, tá tentando te tirar dessa situação, justamente para evitar isso que tá aqui no meio, ó, dores de amor e a difícil lição, tá? Então, ouça essa pessoa, considere o que ela está falando. Tempestade. Gente, essa pessoa tá vendo que você vai ficar sozinho, abandonado no meio dessa tempestade. Então, ela já tá antevendo uma situação que você que está dentro não está conseguindo ver. Pode ser que essa leitura esteja espelhada, tá bom? E aí você troque de lugar. Mas a princípio eu tô falando com vocês, né? A determinação, junto com a carta do guia. Gente, essa pessoa que tá de fora, ela tá tentando de todas as maneiras, ela tá muito determinada em te salvar das garras dessa pessoa que quer te causar essa dor. Ela tá muito determinada. Ela não quer mesmo que você sofra, porque ela sabe que você vai sofrer. A ociosidade. Gente, essa carta aqui nas dores de amor, tá vendo que a moça, ela tá totalmente distraída, aqui brincando com o gatinho, ela parece que não, ela tá com a cabeça realmente assim, lá em Nárnia. É como se vocês não estivessem prestando atenção realmente no que a pessoa tá falando pra vocês. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Ai, Renata, eu não tô nem aí, eu vou viver esse negócio. Tá bem aqui, ó. Então, a tendência, se você continuar não prestando atenção, é acabar passando por uma dor de amor mesmo, né? Sofrendo. Gente, tem algumas dores, tem algumas coisas ruins que a gente pode evitar, podendo, porque a gente vai bater de frente com o monstro. Então, isso aqui vem como um aviso, tá bom? Então, assim, se você tiver com uma pessoa que de repente aí ligou um botãozinho de alerta, né? Ligou uma luzinha vermelha ou amarela, já fica esperto, tá bom? A inocência, você tá sendo inocente. E a pessoa tá se aproveitando disso, tá? E a única pessoa que tá vendo é essa aqui, que te quer bem, que tá tentando te conduzir, porque ela tá vendo que você tá inocente. Ela tá vendo que você tá envolvido, ó, tá bem aqui, as duas espelhadas. Então, assim, ela tá vendo que você tá indo pra um fundão de poço, que você vai se futricar porque você tá inocente, ó. Está se deixando conduzir pelos elogios do outro e pela forma com que o outro faz e age e tal e coisa, só que é uma pessoa manipuladora. Altamente manipuladora. Pode estar espelhado, às vezes você veio ver escorpião e quem tá manipulando você é escorpião, às vezes acontece isso, tá? Ó. A sinceridade. Lembra que eu falei que a pessoa que está tentando mostrar para vocês tudo isso é uma pessoa boa, é uma pessoa sincera? A caridade. Gente, é uma pessoa super do bem. Ouçam essa pessoa. Ela tem um perfil muito bom, de pessoa boa do fundo do coração. Tá? Ela quer teu bem, ela tá tentando te alertar de verdade, ela tá tentando chamar a tua atenção, o escorpião, tá? Então, é uma pessoinha do bem, é uma pessoinha do bem. Então, considere ouvir o que essa pessoa tem para te dizer, tá bom? O duelo é uma carta de enfrentamento. Aqui, gente, tá vindo como um alerta no seguinte sentido, você pode justamente não acreditar nessa pessoa que eu tô falando que é boa e que tá tentando te ajudar, não só não acreditar, como você começar a brigar com ela, a duelar, tá? Imagina o que você tá falando, não é assim, porque se fulano é bom, ciclano é boa. E aí você quebre um vínculo verdadeiro de uma pessoa que de fato te quer bem, né, tá tentando te alertar. Ou às vezes você é essa pessoa tentando alertar alguém, né? E a pessoa não está dando ouvidos. A inquietude.
no fundo, você já tem alguma coisa dentro de você, ou se for a outra pessoa, né? Vocês têm que ver que lado vocês estão. Como se fosse assim, Renata, eu já tô percebendo que tem alguma coisa errada. No fundo, eu sei que as coisas não estão bem, que tem alguma coisa que não tá legal. Gente, vamos com um tarô? Às vezes o tarô traz uma situação completamente diferente, tá bom? Então não é porque no oráculo de Delfos veio isso que a gente vai continuar falando nesse assunto. Pode ser que o tarô venha outra coisa completamente diferente, tipo outra leitura, tá bom? Então fiquem aí. Vamos lá. Fundo do maço. 9 de paus. 9 de paus é uma carta de quem já tá muito cansado com uma situação, mas mesmo assim sabe que tem que continuar. Eu tô exaurido, eu tô com os bofes de fora, mas eu não posso largar isso agora. Ó, 8 de ouros. Por quê? Porque eu já trabalhei muito nisso, eu já me dediquei demais pra soltar agora. Então eu não posso, tá? Aqui me parece uma outra situação. Uma situação assim, olha, eu tô muito cansado, tô muito cansada, Renata, mas eu não posso soltar, porque o tempo que eu já investi nisso, seja lá o que for, gente, você coloca pra realidade da sua vida. Pode ser trabalho, pode ser relacionamento, tá? Você fala, eu não vou soltar isso agora porque eu já dediquei tempo demais na minha vida, já investi muito. Só que, gente, fica uma reflexão. Às vezes, quando você fica batendo muito num negócio, mesmo que você tenha se dedicado muito, tá? Dependendo do preço que isso tá custando para você, pode ser alto demais. Se tá custando a tua paz, o teu tempo, é muito caro, porque nada disso você vai conseguir ter de volta. Ó, 4 de ouros. Aqui, gente, o 4 de ouros fala de estabilidade, né? Mas também fala de você estar um pouco conformado com alguma situação. Então, assim, lembra que eu falei que vocês parece que não querem largar o osso? Porque vocês já se dedicaram? Tipo assim, eu tô conformado, eu tô conformada, Renata, que eu já despendi tanto tempo da minha vida nisso que eu vou ter que continuar agora, querendo ou não. Então, assim, você colocou isso na cabeça, você já tem uma ideia fechada, que é o 4 de ouros, pronta, você não tá saindo desse quadrado, desse pensamento. Que isso não tá bom pra você. Sete de espadas. Três de espadas, meu Deus do céu. Escorpião, é o seguinte, olha. Aqui tá falando de uma grande trapaça, de você ter sido traído assim, daquela forma mais vil, mais cruel. Pensa bem, porque de repente, essa coisa de não largar, de não soltar, de não largar o osso. Ah, Renata, eu já fui até aqui, agora eu não vou soltar, não vou largar mais. Pensa bem se vale a pena. Porque pode ser que se você insistir nisso, o que vai acontecer com você? Uma grande traição, tá?
que é o 7 de espadas com o 3 de espadas. É aquela espada cravada no peito, justamente da pessoa que tá ali, ó, do teu lado. Então, se essa dedicação for em relação a alguém, eles estão falando o seguinte, essa pessoa, justamente essa pessoa é que vai se virar contra você. Então pensa bem se você não está perdendo o seu tempo. Mesmo que você tenha se dedicado muitos anos. De repente agora é hora de você levantar acampamento, como a gente fala aqui no interior de São Paulo. Levantar acampamento e ir-se embora. Ir-se embora, entendeu? Antes que a pessoa atravesse o teu coração. Com essas 3 espadas aqui. Ó. Rei de paus no 7 de espadas. A pessoa vai fazer isso sem dó nem piedade. Sem arrependimento, sem nada. Com uma empáfia, um nariz empinado, vai achar que tá certa ainda. De espadas e vai fazer você passar vergonha ainda, você ficar envergonhado, escorpião, que leitura. A pessoa é capaz de te enxotar da casa, vamos supor que vocês construíram uma casa juntos. Gente, pode acontecer tanta coisa, assim, de mau caratismo pesado, saiu uma sequência aqui de cartas que eu não tenho como falar outra. Entrou uma ligação, aí dá uma raiva quando acontece isso, né? Aí tive que interromper. Gente, saiu uma sequência muito ruim, assim, em termos de pessoa mau caráter, sabe? E que ainda por cima vai querer humilhar vocês, vai querer deixar vocês numa situação difícil. Então, será que essa insistência aqui no 9 de paus de não largar o osso, mesmo você estando com os bofes de fora, fala, eu não aguento mais essa situação. O 9 é um alerta importante, gente, porque depois do 9 vem o 10 de paus, que é uma carta de extrema sobrecarga, de quem realmente já não está aguentando mais. Então, será que não é hora de, no 9 de paus, enquanto você está de pé e com um pouquinho de força, você sair de cabeça erguida e não aqui no 5 de espadas, humilhado? Porque é isso que essa pessoa vai fazer. Além de cravar as espadas nas suas costas, olha só, 3 de espadas, ela vai te humilhar, vai pisar em você. E lembra que eu falei que a pessoa vai fazer isso sem dó nem piedade? Pois é, exatamente. Tá? Ó, a grande sacerdotisa, a alta sacerdotisa. E falo mais para você, ela conta com a colaboração de alguém nos bastidores, tá bom? Pode até ser uma situação de triângulo, onde você vai ser enxotado para essa pessoa ficar com a outra, pode ser. Ou qualquer outra situação onde tem uma terceira pessoa, no trabalho, na família, em que você acaba saindo humilhado, né? Em que você se dedicou muito a alguma coisa e no final das contas essa pessoa puxa o teu tapete, crava uma espada nas suas costas, ri de você, te humilha e acha que tá com razão ainda. Nossa, escorpião do céu. Vamos ver de baralho cigano. Fala mais pra gente. Ai, ai, né? Ai, ai, né? Gente, não perca mais tempo. Quem nunca viveu alguma coisa assim? Quem nunca? Inclusive a parte de cima do oráculo de Delfos, agora que eu tô me tocando. Lembra que eu falei que tem uma pessoa sincera, uma pessoa leal, uma pessoa que te ama, que tá tentando te arrastar para fora de uma situação? Pode ser que alguém amigo, pode ser que algum parente já esteja vendo isso há mais tempo que você e tá tentando te tirar disso para você não sofrer mais. Tá? Tem sim uma relação estreita aqui. Pensa nisso, tá?
Lembra que eu falei que a pessoa que você que tá tentando te alertar é uma pessoa extremamente fiel a você? Com parcerona, parça, é parça. Pois aqui, olha que bonita. Nesse baralho cigano, não é um cachorrinho, porque sempre tem um cachorro, né? A carta do cachorro sempre é um cachorro. Nesse aqui são dois. Então a gente está falando realmente de que a pessoa que está do teu lado, ela é pau para toda obra. Você pode confiar até debaixo d'água, é ela que está tentando te salvar. Não só te alertando, mas talvez oferecendo mais, oferecendo alguma ajuda mais concreta para você sair dessa situação, sabe? Gente, a carta do rato, ela tá vendo que você tá desgastado, que você tá tendo só perda em cima de perda. A carta da árvore. Renata, mas tudo que eu construí uma vida tá indo pelo ralo. Essa pessoa tá fazendo isso com vocês. Gente, teve um dia que eu atendi uma moça, ela descobriu depois de 25 anos de casamento que o marido tinha quebrado a empresa que eles têm juntos. E o rombo era tão grande, e ela não sabia porque ela não controlava essa parte. Eles estavam com uma dívida estratosférica no banco e ele não falava para ela. E ela começou a desconfiar de algumas coisas, de alguns comportamentos, né? Enfim, eu sugeri para ela contratar uma auditoria. E a auditoria pegou coisas absurdas que ele estava escondendo. Nossa, caiu o mundo dela, caiu, de verdade. Mas ela precisava saber da verdade antes que essa mentira acabasse com o que tinha sobrado, entendeu? Então, de repente, é hora de você pular fora e tentar salvar o que te resta. De dignidade, de vida, de tempo, né? Porque a gente não precisa estar falando só de dinheiro, que a gente pode estar falando de uma série de coisas. Aqui, ó, o cigano, tá? Na carta do rato. Ai, gente, que pessoa terrível, que pessoa horrorosa, só te dá perda, só te dá tristeza, só te dá penúria. É uma lástima. Se afasta disso quanto antes. Não importa se é sócio, se é o teu par, né, romântico, enfim. É uma pessoa que vai corroer tudo que você tem, né, material ou não. Gente, sempre é tempo da gente se refazer, se reconstruir, tá? Antes tarde do que mais tarde. Eu refiz a minha vida depois dos 40 anos de idade. Podia ter refeito antes? Podia, tá? Mas talvez por inocência, um pouco de ego, um pouco de não querer dar o braço a torcer, de imaturidade, eu não ouvi quem eu devia ter ouvido, né? Ó, a carta da Torre fala de isolamento e introspecção. Não se isole agora, tá? Nessa fase, talvez, às vezes a gente fica tão envergonhado aqui no 5 de espadas do que fizeram com a gente, das humilhações, de tudo que a gente está passando, que a gente tem uma tendência, às vezes, aqui na carta da Torre, de se isolar. Por vergonha, gente, eu sei do que eu tô falando, tá? Mas não façam isso porque esse isolamento não vai ser bom para vocês. Agora é que vocês precisam ter o amparo das pessoas que realmente te amam, para te ajudarem nesse momento, tá bom? A você poder se refazer, sair dessa situação, se reconstruir, porque ainda dá tempo, sempre dá tempo. O que a gente não pode é perder mais tempo, tá bom? Gente, um beijo, um queijo para vocês, fiquem com Deus.
eu tenho que tenho o meio do céu em Escorpião, tá? Então sempre a gente retém alguma coisa das leituras, sempre fica um aprendizado, né? Às vezes não é a gente que está passando, mas é alguém próximo da gente que está vivendo alguma situação assim, aí você pode compartilhar. Enfim, ajude o canal se inscrevendo, que é de graça, compartilhando e deixando o seu like, que é muito importante. Gente, por que todo mundo pede o like? Não é para monetização, não. É para o canal não morrer, tá bom? Porque hoje o que faz as plataformas sobreviverem é o algoritmo. O algoritmo é a alma das plataformas. E o algoritmo, ele entende se você gostou ou não gostou de alguma coisa, se você interage ou não. Tá? Se você interage, ele entende que você gostou. Se você não interage, ele entende que você não gostou e ele não vai recomendar de novo. Tem gente que fala assim, Rê, mas eu gosto do seu canal, eu assisto. Eu fico super feliz quando as pessoas me falam isso, mas se você não me der like, se você não se inscrever no meu canal, é como se você não tivesse gostado, tá bom? Gente, um beijo, um queijo, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Leiam esses depoimentos de consultas recentes que eu fiz para você agendar a sua com a sua energia, se você estiver precisando de uma orientação, de um aconselhamento, tá certo? Estou aqui. Fiquem com Deus.